Olá! Hoje a nossa conversa é sobre uma questão que pode, virar a nossa perspectiva de cabeça para baixo. Como é que a gente pode viver de um jeito que demonstre na prática que Cristo é o nosso maior tesouro, mais valioso do que qualquer coisa, até mesmo do que a própria vida? Vamos mergulhar fundo nessa reflexão. Então vamos começar com a pergunta que vai guiar todo o nosso papo hoje. E algo pra gente pensar agora e levar pra vida, sabe? A nossa rotina, o nosso dia a dia, ele prova mesmo que Cristo é o que a gente tem de mais precioso. Vamos investigar isso juntos. Para começar, vamos pensar numa coisa. Para que outras pessoas consigam encontrar alegria em Deus, a nossa própria vida precisa ser um espelho dessa alegria, não é verdade? E isso nos chama para fazermos escolhas de sacrifício. Escolhas que mostram que existe um tesouro muito, mas muito maior do que o conforto e segurança que o mundo tanto valoriza. Olha só, este versículo aqui é a base de tudo que a gente vai conversar. O salmista afirma com todas as letras: o teu amor é melhor do que a vida. Quando essa verdade cria raiz no nosso coração, sabe, e começa a guiar de verdade as nossas decisões, aí a nossa vida inteira se transforma num ato de louvor. E aqui a gente entra num ponto bem delicado. Quando a gente adota os valores do mundo, como aquela busca sem fim por segurança e por conforto material, a gente acaba, no fundo, traindo a verdade central da nossa fé, a de que Cristo é o único tesouro que pode, de fato, satisfazer por completo a nossa alma. Sabe, o apóstolo Pedro nos diz para estarmos sempre prontos para responder sobre a esperança que existe em nós. Mas por que será que tão pouco a gente pergunta? A resposta muitas vezes dói. É que a nossa vida se parece demais com a vida de quem não crê. Nossas esperanças parecem fincadas no mesmo solo daqui da terra, e não na promessa de um tesouro celestial. E isso nos leva a um ponto que é crucial. O jeito que a gente lida com o nosso dinheiro não é um assunto secundário de jeito nenhum. Pensa só, cerca de 15% de tudo que Jesus ensinou nos evangelhos é sobre isso. É mais do que ele falou sobre céu e inferno somados. As nossas finanças pregam um sermão sobre o que realmente está no nosso coração. E os ensinamentos de Jesus sobre isso são diretos, sem rodeios. Isso aqui não é uma sugestão amigável, sabe? É um chamado radical. Um teste para ver onde o nosso tesouro está de verdade. É um convite para trocar a segurança daqui da terra por um tesouro que dura para sempre. E o chamado fica ainda mais profundo. Renunciar a tudo não significa viver na miséria, não. Significa não ser possuído por nada. É entender que Cristo precisa ter o primeiro lugar sobre cada bem, cada plano que a gente tem. É um convite para viver em verdadeira liberdade. E este exemplo da viúva pobre, ele mostra perfeitamente o coração de Deus. Para Jesus, o que importa não é o valor da oferta, mas o tamanho do sacrifício. Ela deu tudo o que tinha, tudo. E esse ato de fé arriscada vale muito mais do que qualquer oferta gigante feita com aquilo que sobra. É uma questão de confiança total. Ok, tudo isso nos leva para uma metáfora, uma imagem muito poderosa que pode mudar o jeito como a gente enxerga a vida. É a diferença entre viver com uma mentalidade de tempo de paz, focada no conforto, e uma mentalidade de tempo de guerra, focada num propósito que é maior do que nós. E este conceito é a chave de tudo. Viver como se estivéssemos em guerra significa viver com aquela urgência de que há uma batalha espiritual acontecendo agora. E nessa batalha, cada recurso que a gente tem, tempo, dinheiro, energia, é estratégico. Não é uma guerra de armas, claro, mas uma luta pela verdade e pelo avanço do evangelho através de um amor que se sacrifica. E a diferença entre essas duas mentalidades é gritante. É um abismo. Uma pergunta é: mas o que tem de errado com isso? Ela só quer evitar o mal. A outra pergunta: como isso aqui glorifica a Deus? Ela busca ativamente o bem. A primeira leva a uma vida na defensiva, muitas vezes vazia. A segunda? Essa nos joga para uma vida com propósito, com sacrifício e com um impacto que dura para sempre. E é importante a gente entender uma coisa: não estamos falando só de viver com menos. A simplicidade por si só pode ser até egoísta, focada na gente. A mentalidade de guerra é outra coisa. Ela é estratégica. Ela pergunta: para onde os meus recursos devem ir para ter o maior impacto para a causa de Cristo? O objetivo não é só economizar, é investir naquilo que é eterno. Ok, chega de teoria, vamos mergulhar em exemplos concretos. Porque, teoria é uma coisa, mas ver o sacrifício na prática, em ação, é o que realmente inspira e move a gente. A gente volta para a viúva. Ela é o exemplo máximo dessa generosidade. Perigosa?
Ela não deu do que sobrava, ela deu da sua necessidade, do que era essencial para ela. E com isso, ela demonstrou que a confiança dela em Deus era maior que a confiança no dinheiro. É esse tipo de fé que Jesus exalta. Agora, para a gente ter uma ideia da dimensão do sacrifício, vamos olhar para um exemplo da história. Se por uma causa terrena, homens foram capazes de um sacrifício tão grande, o que isso nos diz sobre o nosso compromisso com a nossa causa, que é eterna? Os números são chocantes. De um único batalhão com quase 1.700 homens, mais de 1.500 foram mortos ou feridos. Isso dá uma dimensão do preço que foi pago. E este número reforça ainda mais o tamanho do sacrifício. Apenas 177 conseguiram sair da ilha andando. Eles estavam dispostos a pagar um preço que a gente nem consegue imaginar por algo que acreditavam ser maior do que eles mesmos. Essa inscrição é de arrepiar. Pelo seu amanhã, nós demos o nosso hoje. Pensa nisso. Se homens deram a vida por um amanhã aqui na Terra, o que dizer de nós que fomos chamados para uma causa eterna? O quanto a gente está disposto a dar o nosso hoje pelo amanhã eterno de outras pessoas? E isso nos traz para o ponto final. Como é que a gente pega essa inspiração toda e transforma em ação? Na nossa vida, no nosso dia a dia, pelo amanhã eterno das pessoas que estão ao nosso redor. Tudo começa com a pergunta que a gente se faz. A pergunta errada nos deixa presos numa vida cristã medíocre, sabe? Focada só em evitar o que é mal. Mas a pergunta certa, essa nos lança para uma vida proativa. Uma vida que busca em cada momento uma oportunidade para amar e glorificar a Cristo. E aqui vai um alerta bem direto. Uma vida confortável, que é igualzinha a de todo mundo, só que com umas atividades de igreja no fim de semana? Isso não é o chamado. Não é para isso que fomos criados. Fomos criados para uma aventura de fé, para um propósito que ecoa na eternidade. Uma vida segura demais pode acabar sendo uma vida desperdiçada. O próprio Jesus nos desafia a ir além. Ele espera que a vida de seus seguidores seja radicalmente diferente. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ter um propósito diferente, um amor diferente, um sacrifício diferente. Uma vida que faz as pessoas pararem e perguntarem: qual é a fonte da sua esperança? E a gente termina com essa reflexão. No fim das contas, não é sobre seguir uma lista de regras. É sobre ter um coração que foi cativado pela beleza de Cristo. A pergunta é: como podemos, a partir de hoje, transformar nossas escolhas diárias, nossos recursos e nosso tempo num grande outdoor que aponta para Ele como o tesouro supremo e a fonte de toda alegria? Que essa seja a nossa busca.